Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Que o nosso Deus, o poderoso Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. Que esta palavra seja poderosa para abençoar a sua vida, meu amado, minha amada, como igreja do Senhor Jesus. Nunca foi tão importante nesses últimos tempos, principalmente, a gente ouvir a palavra profética que vem do Senhor, né? É muito importante ouvir o que vem de Deus para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Acharam? Você que está em casa também, por favor, pega a sua Bíblia, acompanha, como se você estivesse aqui no templo, né? Deixe um pouquinho as coisas para depois, não interrompa, para você ser edificado na palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, do verso 1 ao 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aí, para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou ler direto, né? Eu quero que você só acompanhe a história. Então, o rei Saul foi para combater os amalequitas. Ele foi lá e fez parcialmente o que Deus queria. Deus havia dito para ele destruir tudo, matar a todos, matar inclusive homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, tudo. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que Deus disse isso. E aí ele foi, mas não fez do jeito que Deus queria que ele fizesse. Vamos ler agora a partir do verso 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Eu pergunto para você, foi isso que Deus mandou ele fazer? Não, né? Verso 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, quer dizer, cala a boca. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, quer dizer, você mesmo se achava indigno disso, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Versículo 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Amém? Meus queridos, a palavra de hoje é, eu acredito, tremenda demais. E eu peço muito ao Senhor que me dê muita sabedoria para passar isso para vocês. Porque ela tem muito a ver com a nossa relação com Deus. Ela tem a ver com os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Ora, nós sabemos que Deus tem os seus propósitos. E os seus propósitos não podem de jeito nenhum serem frustrados. O que Deus quer fazer tem que ser feito. E nós, como igreja, precisamos entender que somos ferramenta nas mãos do Senhor para que o propósito dele se cumpra nesta terra. Amém, igreja? Veja bem, eu tenho aqui 4 perguntas para fazer acerca do que nós acabamos de ler. Esse episódio de Saul, ele é emblemático, ele nos traz uma lição muito grande. E 4 perguntas eu gostaria de fazer acerca desse episódio. A primeira pergunta é: por que Deus quis destruir os amalequitas? Deus disse: olha, eu quero que você, Saul, vá até os amalequitas e destrua completamente os amalequitas. Homens, mulheres, gado, boi, tudo, cachorro, tudo que se encontrar pela frente eu quero que seja destruído. Por quê? Por que que Deus quis destruir os amalequitas? A resposta está no versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Ora, quem é o povo de Deus? Quem era o povo de Deus naquela ocasião? Não eram os israelitas? E a saída dos israelitas do Egito, comandada por Moisés, não era um propósito de Deus? Não foi Deus que apareceu numa sarça que ardia em fogo e não se consumia e disse para Moisés: Moisés, eu quero que você vá e livre o meu povo das mãos de Faraó. Ou seja, a saída dos israelitas lá do Egito foi algo que estava no coração de Deus. Era propósito de Deus. E o que fizeram os amalequitas? Atacaram os israelitas na saída do Egito. Ou seja, foi uma afronta não contra Israel, não contra os israelitas, mas contra os propósitos que Deus tinha e que se cumpririam através da saída dos israelitas lá do Egito. Você consegue entender? Então a primeira pergunta que eu faço é: por que Deus quis destruir os amalequitas? Por que tanto rigor para destruir os amalequitas? Porque os amalequitas
foram um instrumento para tentar impedir que o propósito de Deus se cumprisse. E aqui está um ensinamento tremendamente importante para você, como igreja do Senhor Jesus. Você faz parte de um projeto de Deus. Você faz parte de um propósito de Deus. Quando você vem para a igreja e cresce, e aprende a palavra, e se fortalece na palavra, quando você se consagra, se santifica, você está se colocando dentro do propósito de Deus, para que Deus possa te usar, para Deus te usar dentro da sua casa, para Deus te usar no seu trabalho, para Deus te usar entre a sua família, na vida dos seus amigos. E esse propósito não pode ser frustrado. Se você, por exemplo, não se santificar, não se consagrar, não se preparar, não estudar a palavra, não tiver conhecimento da palavra, não estiver pronto para ser usado, você está impedindo que o propósito de Deus se cumpra. E isso é sério demais. Eu queria que nesta manhã você entendesse que tudo que a igreja faz está relacionado a um propósito. Tudo que acontece na Bíblia Sagrada, você pega desde os primeiros acontecimentos até os acontecimentos proféticos, tudo tem a ver com o propósito de Deus. Quando você sai de casa, vem à igreja, quando você pega o seu dízimo e consagra ao Senhor, a princípio você pensa assim, não, estou fazendo isso porque está na palavra, eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja cumpra o seu papel, mas você não parou para pensar que cada vez que você faz isso, você está permitindo que o propósito de Deus se cumpra. E é por isso que existem tantas promessas de vitória para você. Cada vez que você faz algo pelo reino, cada vez que você oferece um sacrifício pelo reino, cada vez que você vem para a igreja para ajudar na obra, para fazer uma limpeza, para ajudar o pastor, você está contribuindo com o propósito do Senhor. Você na verdade está alinhado com o propósito que Deus tem. Então você passa a ser honrado por Deus. Você pega a Bíblia Sagrada e observa, todo mundo que se alinhou aos propósitos do Senhor foi honrado. E em contrapartida, todos os que procuraram de alguma forma comprometer o propósito de Deus, os planos, os projetos de Deus, esses foram desmerecidos. Então a primeira pergunta é, por que que os amalequitas mereceram essa punição tão rigorosa? Por que que Deus disse, vai lá e mata todo mundo? Porque os amalequitas tentaram impedir que os israelitas saíssem lá do Egito. E ali o que estava em jogo não era apenas a libertação dos israelitas, mas sim o propósito do Senhor. Quem pode entender o que eu estou falando? Diga glória a Deus. O propósito de Deus é que foi colocado em xeque ali, com o ataque dos amalequitas. E daí a gente entende a fúria de Deus, o rigor com que Deus ordenou que Saul fosse lá e matasse a todo mundo. Matasse todo mundo, matasse o rei, matasse a todos, inclusive os animais. Porque Deus percebeu que os amalequitas tentaram destruir os seus planos. Cada vez que Deus perceber que alguém está tentando impedir que os seus planos se cumpram, você pode ter certeza que Deus se apresentará como o Deus de justiça. E ao contrário disso, toda vez que Deus olhar para você e perceber que você está levando a sério a sua vida com Deus, o teu chamado, a tua vocação,
que você está se dedicando ao reino e procurando cumprir o seu propósito como igreja do Senhor Jesus, então o Senhor vai te honrar. Por isso é que o Senhor diz, olha, se você fizer tropeçar um dos meus pequeninos, ai de você, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e pular no rio. Porque você não pode de jeito nenhum quebrar o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas de jeito nenhum. O propósito do Senhor tem que ser preservado. E então a gente entende por que Deus mandou Saul exterminar com os amalequitas. Porque os amalequitas, eles representavam um impedimento para o desenrolar dos propósitos do Senhor. Eles queriam exterminar os israelitas. Eles estavam acabando de sair ali do cativeiro no Egito. Deus disse, vai lá e mata todo mundo. Aí nós pulamos para a segunda pergunta. Por que Saul ele pensava que tinha cumprido a missão? Quando ele encontrou com o profeta Samuel, ele disse, olha, eu cumpri a missão, hein? Vamos ler aqui os versículos 13 e depois o 20. Versículo 13. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ah, como ele seguiu as instruções do Senhor? Ele não fez o que Deus havia mandado ele fazer. Mas ele achava que sim, ele achava que tinha feito tudo direitinho. Ele imaginava que tinha feito tudo direitinho. Versículo 20. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Quantas e quantas vezes nós pensamos que estamos cumprindo a nossa missão? Quantas e quantas vezes a gente faz essa leitura errada? A gente acha que está cumprindo a missão. A gente acha que está obedecendo, está fazendo o que tem que ser feito. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu estou na igreja, então eu estou na bênção. Às vezes as pessoas estão na igreja, estão salvas, porque a salvação é pela graça, não é por obras, são propriedade de Deus, mas são rebeldes. E às vezes Deus está dizendo, olha, faça isso. E as pessoas estão na igreja, estão adorando, vão para o céu, porque são povo de Deus, mas estão debaixo de maldição, porque não estão sendo obedientes. Não estão se submetendo. Isso é muito sério, sério demais. Porque tem a ver com a nossa vida, tem a ver com os resultados que nós esperamos de Deus. Tem a ver com a possibilidade de Deus cumprir na nossa vida os propósitos que Ele tem para nós. E as promessas que estão na Bíblia. Então Deus disse, faça isso. Aí você vai lá e faz, mas faz pela metade. Você ouve do teu líder, do teu pastor, dos teus bispos, dos teus líderes, olha, o caminho é por aqui. Aí você, mas eu não concordo com isso não. Eu acho que, peraí, deixa eu ficar olhando para esse camarada, deixa eu ver se ele, não, peraí, eu não concordo com isso não. Essa pessoa vai para o céu? Vai porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas ela pode estar, sem perceber, tal como aconteceu com o rei Saul. Ela pode estar quebrando um propósito de Deus. Muitas vezes você pode quebrar um propósito de Deus sem perceber, sem notar. Às vezes você recebe uma orientação do seu pastor, do seu líder, seu bispo.
Ó, vamos fazer isso aqui, gente, olha, atenção, vamos seguir por esse caminho. E você, talvez por discordar, e hoje nós temos um grave problema. Isso é uma coisa cultural. As pessoas estão muito donas de si mesmas, donas da sua verdade. Quando na verdade ser cristão é se rasgar, é se entregar, é abrir mão dos seus valores, é abrir mão dos seus conceitos, é ser humilde para se submeter. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E que o que se exalta será, né? Então, muitas e muitas vezes a gente percebe que, como bispo, como pastores, né? A gente já não tem a mesma influência sobre toda a igreja. Isso é uma arma diabólica, porque muitas vezes Deus está dizendo, olha, nós vamos fazer isso, o propósito é este. E hoje isso se agravou muito mais, porque nós temos aí a internet, nós temos diversos pastores pregando na internet, e precisamos entender que para cada ministério Deus tem um propósito. Assim como a igreja do Senhor Jesus é comparada ao corpo humano, e no corpo humano nós temos diversos órgãos, e cada órgão tem uma missão, na igreja também. Cada ministério tem uma missão. Às vezes eu vejo ministérios se degladiando como se inimigos fossem. Ainda não entenderam que essas diferenças, às vezes o ministério enfatiza uma coisa, outro ministério dá ênfase a outras coisas diferentes, porque um completa o outro. Por que que muitas vezes as pessoas saem de lugares distantes, pegam às vezes 2 ônibus, 3 ônibus, para vir para a Igreja da Conquista? Está cheio de igreja lá do lado deles. Eles saem de longe e vêm para cá. Por quê? É uma questão de chamado. É uma questão de ministério. Deus escolheu você para estar aqui, para fazer parte de uma visão, para cumprir uma missão que é especificamente dada a este ministério. Então é muito perigoso, você liga a internet, você ouve alguém falar isso, sim, cada um tem a sua missão, cada um tem seu foco. Você consegue entender? Qual foi a ira de Deus com relação a Samuel? Samuel não, ao rei Saul. Qual foi o problema que Deus teve com Saul? Saul, ele foi cumprir a missão, mas cumpriu do jeito que ele achava que tinha que cumprir. Ele não fez o que Deus mandou, ele não fez exatamente como Deus queria que ele fizesse, ele fez do jeito que ele achou que devia fazer. Ele sofreu inclusive influências dos seus próprios homens, que quiseram poupar o bom gado, a boa ovelha. E quantas vezes a gente percebe na igreja que as pessoas são de Deus, elas vão para o céu, elas têm o Espírito de Deus, elas são consagradas, são ungidas por Deus, mas estão agindo como Saul. Elas querem fazer a obra, mas querem fazer do jeito delas. Às vezes você quer ser um cristão, mas quer ser cristão do teu jeito. Você quer estar aqui, quer adorar o Senhor, mas você não está disposto a sacrificar muitas coisas que você não abre mão delas. Você vai até um limite. Tem pessoas que visivelmente, eu sou líder há muitos anos, praticamente a minha vida toda. Só na Igreja da Conquista são 34 anos, já vai para 35 anos. Você conhece os seus filhos? Eu também conheço meus filhos na fé. Às vezes você fala uma coisa, você diz uma coisa, você percebe que a pessoa não é aquilo que ela quer fazer. Ela vai fazer a obra? Vai. Mas ela vai lá e vai fazer
do jeito que ela quer fazer. Às vezes a gente chega aqui, abre a palavra, prega, olha irmão, nós temos que fazer isso, a palavra de Deus nos ensina isso, esta é a orientação que nós temos de Deus, e você está aqui adorando ao Senhor, você vai para o céu, meu irmão, você vai para o céu, teu nome já está escrito lá na glória, você não vai perder a sua salvação enquanto os teus pés estiverem sobre a rocha, sobre Jesus. Porque a salvação não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. Agora, o que Deus vai fazer na sua vida, como será a sua relação com Deus, aí vai depender. Aí vai depender das suas atitudes, das suas escolhas. Vai depender do nível de comprometimento que você tem com o teu chamado. E isso implica em obediência. Isso implica em submissão. Você pode estar na igreja, pode estar adorando, mas pode não ser submisso. Ou pode ser parcialmente submisso, como aconteceu nesse caso de Saul. Então, por que Saul achava que tinha cumprido a missão? Ele achava que tinha cumprido a missão, porque ele tinha ido lá. Ele foi lá para combater os amalequitas. Só que ele não fez do jeitinho que Deus queria. O meu receio é que você esteja na igreja, mas não esteja fazendo do jeitinho que Deus quer que você faça. Essa é a minha preocupação nas minhas orações. Senhor, servir a Deus eu tenho servido. Pregar a tua palavra eu tenho pregado. A pergunta é, eu estou fazendo do jeitinho que o Senhor quer? Eu estou fazendo do jeitinho que é para fazer? Porque não existe meio termo. Não existe meio termo. Eu lidero diversas pessoas, pastores, obreiros, voluntários, evangelistas, líderes de célula. Essas pessoas têm um profundo respeito por mim, graças a Deus. Mas elas precisam dar ouvidos, elas precisam saber ouvir, precisam ser submissas, precisam acreditar que esta igreja é liderada por pessoas que também são submissas ao Senhor. Senão, daqui a pouco nós vamos ter aqui muitas Miriãs. Nós vamos ter aqui pessoas que vão questionar. Peraí, Deus fala com ele, não fala comigo também? Deus fala comigo também? Por que Deus tem que falar através do profeta? E aí a igreja deixa de cumprir o seu papel. A igreja perde o seu rumo, fica cada um puxando para um lado. Muitas vezes uma igreja deixa de crescer porque não é submissa. Eu me lembro de uma vez, eu estava num outro ministério, eu estava voltando para Jesus, estava afastado, estava voltando para Jesus, e voltei cheio de amor. Aí eu fui para um ministério que não tinha louvor, reunia tipo 600, 700 pessoas domingo de manhã, e não tinha nem um violão, e eu tocava violão. Aí o que eu fiz? Comprei o violão, pedi algumas pessoas para me ajudar, compramos umas caixas de som enormes, colocamos lá, eu comecei a fazer o louvor da igreja, e o louvor da igreja ficou tão bonito, nos unimos para comprar uma bateria, compramos uma bateria, botamos lá, foi tudo muito lindo. Um belo dia, eu comecei o culto para o meu líder, estava cantando, a minha alma estava longe do caminho de Deus, eu era pobre, desprezível, né? Eu estava ali cantando, dia de ceia, preparando a igreja para a ceia. A igreja estava toda chorando, sentindo a presença de Deus. Aí o meu líder veio lá de dentro do escritório,
pegou o microfone assim da minha mão, falou: você tem muito que aprender ainda. Falou baixinho para mim. Aí começou a cantar e eu fui acompanhar ele. Aí por um momento eu pensei: mas espera aí, eu estou voltando para Jesus agora. Eu que comprei esse violão, eu comprei esse som, eu que tomei a frente de tudo, e nem louvor tinha. E agora ele fala assim comigo, deu uma vontade de largar o violão lá, de sair embora. Mas eu entendi naquele momento que Deus estava me tratando. Deus estava me ensinando a ser humilde. Deus estava me ensinando a ouvir e respeitar a voz do meu líder. A me submeter ao meu líder, mesmo que ele dissesse algo que eu não concordava. Eu tinha que obedecê-lo. E quando terminou aquele culto, eu saí: meu Deus, o que eu preciso melhorar? Ele disse que eu ainda tenho que aprender muito. E tinha mesmo, eu tinha que aprender que tudo que eu estava fazendo para o Senhor não era nada. Eu era servo inútil, perto daquilo que Deus estava fazendo por mim. Eu não estava ali fazendo muito para Deus, não. Deus é que estava fazendo muito de me receber de volta. Você consegue entender? Então, por que Saul achava que tinha cumprido a missão? Porque o diabo nos cega. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão fora da bênção. Elas vão para o céu? Vão. São pessoas de Deus? São. Mas são pessoas que estão fora da bênção. Quantas vezes uma pessoa está aí do teu lado aí, já falou assim no teu ouvido: ah, concordo com nada disso aí. Às vezes você está aqui dentro da igreja, alguém da própria igreja planta uma semente de dúvida, de rebelião no teu coração. Às vezes você está louvando ao Senhor, acontece algo para te tirar da bênção. Alguém vem, fala uma coisa, sabe? Porque o inimigo está sempre utilizando. Usou Pedro. Jesus, eu estava caminhando com Pedro lá, aí falou que ia morrer na cruz, e Pedro disse: não, longe de ti tal coisa não te sucederá. E Jesus disse: arreda-te. Quem? Satanás. Arreda-te, Satanás. Você está entendendo? Então, o rei Saul, ele imaginava que tivesse na bênção. Muitas vezes nós imaginamos que estamos, você imagina que está. Muitas vezes tem alguém que está do teu lado, te arrastando para fazer o que é errado, e não sabe que está sendo um instrumento do diabo. O objetivo qual é? Quebrar o propósito do Senhor. Sabe, amados, nossa igreja, ela tem crescido muito nos últimos tempos. Nós temos louvado muito ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Mas uma coisa que eu tenho primado, uma coisa que eu tenho resguardado, que eu tenho levado muito a sério, é a visão que Deus me tem dado. E eu tenho falado muitas vezes para quem trabalha comigo, com certeza essas pessoas já ouviram. Eu não quero aqui uma pessoa super talentosa que seja dona do seu próprio nariz. Eu não quero aqui uma pessoa que possa até exercer cargos de liderança, que não me escute. Às vezes a igreja é prejudicada porque você tem dentro da mesma igreja pessoas que ficam medindo forças. Você fala uma coisa, a pessoa, ela não fala nada porque ela sabe que ela tem o que ouvir, mas lá por trás ela começa: isso aí está tudo errado, você não concorda com isso aí não. Se você elogiar ela, ela gosta. Se você disser para ela assim: olha, você está de parabéns, hein? Está fazendo excelente trabalho. Ela: aleluia, que bom, né? Tripalaias. Mas se você chegar e falar: senta aqui, irmão, isso aqui não está legal não, isso aqui nós vamos ter que mudar. Aí a pessoa não tem maturidade para ouvir. Ela não gosta de ser contrariada. Foi o que aconteceu com Saul. Então Saul achava que estava na bênção. Ele achava que estava fazendo tudo direitinho, mas não estava.
E o preço que ele pagou foi alto demais. Quantos aqui creem que Deus está nos preparando para coisas muito grandes? Não só como igreja, mas na tua vida. Você tem uma expectativa de que Deus faça coisas grandes na tua vida. Levanta a sua mão assim para o céu. Você pode glorificar ao Senhor? O que é preciso para você conseguir chegar onde Deus quer que você chegue? É preciso que você não quebre o propósito de Deus. É preciso que você abra mão das suas vontades, abra mão dos seus, eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que rasgar o seu coração, Senhor, me deixa ser levado. Eu quero ser levado. Qual é a orientação que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? E quando alguém, por exemplo, vamos supor que você seja repreendido, teu pastor puxa a tua orelha, teu pastor, teu bispo te chame a atenção, seja aqui no altar, publicamente, aqui coletivamente, né? Ou te chame num canto, ó irmão, isso aqui está errado, não pode ser assim. Louve a Deus. Porque Deus repreende a quem ama. Se Deus não tiver mais propósito nenhum na tua vida, Ele não vai nem te repreender. Você consegue entender? Se você for repreendido, se você for levar um puxão de orelha, é porque Deus ainda não desistiu de você. Você está entendendo? Então Saul achava que tinha cumprido a missão, porque ele foi lá. Foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Só que ele fez do jeito que ele queria fazer. Aí vem a terceira pergunta. Tá? Meu Deus, estou atrasado. Vem a terceira pergunta. Por que a rebeldia é considerada tão grave? Por que a rebeldia é considerada tão grave? Vou explicar. Nós temos duas razões para esse rigor com relação à rebeldia. Primeiro, é o princípio. Toda vez que você, sabendo ou não sabendo, age com rebeldia, você, na verdade, abraça um princípio que foi implantado por Satanás. Porque a rebeldia começou quando? Quando houve aquela rebelião lá no céu. Depois, quando Lúcifer foi expulso da presença de Deus, virou diabo, foi lá tentar a Eva no jardim do Éden, ele usou o mesmo princípio. Ele disse, olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar tal como Deus. Não era o que Lúcifer queria, ser como Deus? Então ele pega esse princípio da rebeldia e traz e implanta no coração do homem. E esse princípio está no nosso coração. Não se assuste com o que eu estou dizendo, mas esse princípio faz parte da nossa carne. O princípio da rebeldia. Querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Isso está entranhado na nossa carne. Então, por que a rebeldia é considerada tão grave? Primeiro, porque é um princípio satânico, diabólico. Toda vez que alguém age com rebeldia, faz com que Deus se lembre do que aconteceu lá no jardim do Éden, e antes disso, naquela rebelião que aconteceu lá no céu, que levou a terça parte dos anjos. E além de ser um princípio, a outra razão é o propósito. Porque toda vez que alguém deixa de ouvir a direção que Deus deu, o propósito de Deus, especificamente para aquela situação, será quebrado. Você consegue entender? Deus diz, ó, vamos fazer isso, aí você não faz. Vamos fazer aquilo, você não faz. Então você vai quebrando o propósito do Senhor. É lógico que, quebrando o propósito do Senhor, as promessas do Senhor não se cumprirão na sua vida. Então por isso que a rebeldia é considerada tão grave, tão séria, porque mexe com toda a estrutura. Se você for rebelde em alguma situação, você vai quebrar o propósito de Deus na sua vida, e por conseguinte Deus vai ficar irado com isso, porque você viu, toda vez que a gente quebra o propósito de Deus, aí Deus se aborrece, feio.
né? Por isso que é grave. A palavra do Senhor diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É sério para Deus. Exatamente porque quebra o propósito de Deus. E a última pergunta. Por que Samuel, o profeta, não quis voltar com Saul nem para adorar? Eu vou ler aqui versículos 25 e 26. Quando o profeta repreendeu o rei Saul, ele respondeu: pequei, eu reconheço, pequei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel disse: não, mas não vou mesmo. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Por que Samuel não quis voltar com Saul? Aí está uma boa pergunta. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém é rebelde, toda vez que alguém deixa de cumprir rigorosamente o que Deus quer, essa pessoa vai levar pedrada. Ela vai pagar um preço por causa da sua rebeldia. Possivelmente, se ela se mantiver na presença do Senhor, ela não vai perder a sua salvação, mas ela vai pagar um preço, porque ela está quebrando o propósito do Senhor. E todas as pessoas que estiverem perto dela vão sofrer consequências. Todo mundo que estiver caminhando com ela vai sofrer consequência. É o tal do respingo, vai respingar em você. Se você sabe que alguém está rebelde, vive reclamando, vive criticando tudo, vive achando que não está bom, vive falando mal de um líder, de um pastor, de um evangelista, de um líder de célula, está sempre recriminando, sempre dizendo: mas eu não penso assim não, não sei o que, sai de perto. Samuel disse para Saul: eu não vou com você não. E Saul queria ir para adorar. Ele disse: eu não vou com você não, não vou mesmo, não vou. Você está entendendo? Porque o rigor é grande. Você vê, Lúcifer se levantou contra Deus lá no céu. A terça parte dos anjos se aproximou de Lúcifer. Foi todo mundo embora. Deus, quando tirou Lúcifer, tirou todo mundo. Tirou a terça parte dos anjos. Mandou todo mundo atrás de Lúcifer. Você está junto com ele? Então vai junto. Todo mundo junto. Você está entendendo? A coisa é séria demais. Aí o rei Saul disse: eu pequei, puxa vida, profeta, vamos comigo, vamos lá, volta comigo lá, vamos lá para Jerusalém juntos, vamos adorar juntos. Samuel falou: nananina não, eu junto com você não vou. Então, amados, eu creio, mas eu creio mesmo. Eu creio com toda a minha alma, eu creio com todo o meu espírito, que Deus tem coisas muito grandes preparadas para você. Eu creio porque tem sido promessa do Senhor. Deus está preparando coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Agora toma cuidado, porque nada pode te tirar do propósito que Deus tem para você. Não deixa ninguém, nada vai te atrapalhar, nem um colega do seu trabalho, um parente, né? De repente um parente chega para você, na igreja. É impossível, você tem uma igreja enorme, sempre tem pessoas que são submissas, estão ali, vão ouvir, vão trabalhar e vão ajudar a gente a construir, a crescer. Já tem pessoas que te criticam por tudo. Se elas forem contrariadas, meu Deus, olha que eu sei o que eu estou falando. Se você contrariar determinadas pessoas, se você disser: olha, isso aqui eu não quero, e às vezes Deus manda fazer isso só para tratar, às vezes é para tratar, às vezes Deus diz assim: olha, é isso aqui, aí você pensa assim: puxa, mas é injustiça do bispo, o bispo não podia ter tomado essa decisão, o bispo não podia ter feito isso, igual aconteceu comigo lá atrás, quando o meu líder veio e tomou o microfone da minha mão, assim: você tem que aprender muito ainda. Ali a ira encheu meu coração, aí eu comecei a pensar: poxa,
aqui fazendo tudo, estou aqui, quer dizer, estava fazendo tudo, só que eu não estava fazendo do jeito que Deus queria. Talvez eu estivesse até com muita vaidade, achando que estava fazendo muito, porque eu é que tinha comprado violão, eu que tinha comprado som, eu que tinha feito, achando que estava fazendo muita coisa. Como eu aprendi naquele dia. Então receba essa palavra, meu irmão. Deus quer te honrar. Quem crê nisso, diga um glória bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Deus te quer por cabeça. Quem aceita essa palavra, recebe essa palavra, diga glória a Deus. Deus quer te honrar em todas as áreas da sua vida, mas não deixe o propósito de Deus se quebrar. Se Deus disser, vai por aqui, então vai por aqui. Toda vez que o teu profeta chegar aqui e disser assim, amados, olha, Deus está mandando orar, vamos orar. Toda vez que o teu profeta chegar aqui, gente, olha só, quarta-feira, nós vamos reunir a nossa família para orar. É o dia do Rabaite. Leva a sério isso. Leva muito a sério, é a direção do Senhor para a tua vida. Ele está preparando coisas que Ele vai fazer na tua vida, dentro da sua casa. Toda vez que você receber a palavra, escute a palavra. Esteja atento à palavra. Cuidado com as pessoas que vão tentar quebrar o propósito de Deus na tua vida. Muitas vezes essas pessoas serão pessoas que vão estar aqui na igreja. Muitas vezes pessoas que você aprendeu a confiar nelas. Elas vão chegar, vão plantar uma dúvida, vão dizer que não concorda com isso, vão dizer que não concorda com aquilo, vão dizer que isso aqui não está bom, isso aqui, vão semear uma dúvida. Estou cansado de passar por isso. Toda vez que eu tomo uma atitude que desagrada alguém, é comum acontecer isso. Se eu tomar uma atitude que desagrada alguém, eu chamo às vezes as pessoas, que eu não sou de dar bronca na frente das pessoas, mas eu chamo, irmão, isso aqui eu não quero mais assim. Aí aquela pessoa, não, tudo bem, mas ela sai dali, e ela sai falando para todo mundo, sei não, não concordo não, acho que isso aqui está errado, então você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para te tirar do propósito. Seja lá quem for, ninguém pode tirar você do propósito. Porque Deus quer encher a tua casa de bênçãos. Deus quer confirmar na tua vida, consolidar na tua vida as promessas que Ele fez. Promessas de bênção para você. Diga com fé, glorificado seja o Senhor. O propósito de Deus não pode ser quebrado de jeito nenhum. Tem que fazer do jeitinho que Deus quer. Deus quer isso aqui, Deus quer. Às vezes é uma coisa que a gente nem entende. Igual eu aquele dia lá, meu líder vem, eu estou achando que eu estou fazendo muito, porque foi eu que comprei tudo, eu que botei, não tinha nem louvor. Aí meu líder vem dizer que eu não sei nada, que eu tenho que aprender tudo. Se eu fechasse o meu coração ali, talvez hoje eu não estivesse aqui. Eu tinha que ser humilde, eu tinha que abaixar a cabeça, Senhor, eu não entendo, eu estou procurando fazer o melhor, mas se o meu líder disse isso, amém, eu recebo, eu vou procurar entender o que é que eu estou fazendo de errado. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus, palavra do Senhor para a tua vida, amém? Amém? Eu recebo essa palavra, eu quero caminhar em conformidade com a direção que Deus tem para a minha vida. Amém?